Você falou aí a respeito da religião sobre Jesus, ou seja, vamos lá, os apóstolos aprenderam da fonte e tentaram traduzir o que eles aprenderam da fonte para expandir aí, para de verdade pregar o evangelho a toda criatura, obedecer a ordem do Cristo. E numa tentativa sincera, honesta deles, eles acabaram transcrevendo em livros. Isso daí é uma coisa, todo mundo sabe. Onde eu quero chegar com isso? Então, a partir do momento que há essa mensagem, e essa mensagem pode passar pela mão humana e ser traduzida de uma maneira equivocada da experiência pessoal, pode até ser uma experiência sincera do apóstolo, do próprio Paulo, e é uma coisa bela, maravilhosa. Mas a partir do momento que isso acontece com Paulo, com Pedro, com todos os apóstolos que beberam da fonte, que viram Cristo pessoalmente, se conseguem incorrer numa falha como a gente imagina, que não traduza exatamente como Cristo foi fidedignamente. Então, imagina nos tempos atuais que nós temos aí vários tradutores da Bíblia. A pessoa estuda tantas palavras difíceis, né? Estuda lá propedêutica, hermenêutica, tantos significados que às vezes, para uma pessoa inculta, traz para aquela pessoa um ar de autoridade, né? Sim. Então, aquele irmãozinho que está lá obedecendo porque vê que aquela pessoa detém um certo conhecimento, eleva aquela pessoa para uma autoridade religiosa, porque tem conhecimento de verdade. Então, como eu, um ser leigo, um irmãozinho que quer estudar, que quer conhecer de verdade, sincero, a Deus, como é que eu consigo identificar, na sua compreensão, um, um falso profeta? Uma pessoa que tem um certo conhecimento dos mais diversos níveis, tem conhecimento básico, eu vejo aí hoje, conhecimento básico de psicologia, de PNL, e consegue ali ir lá num lugar carente e, infelizmente, de uma maneira até proposital, enganar o irmãozinho que está lá, sedento por uma verdade, sedento por uma esperança, sedento por uma luz. E aquela pessoa se. Eu não estou falando em tom de julgamento, estou falando em tom de estudo e de buscador da verdade. E Sim. observando a sociedade como está hoje. E como estava na época do Cristo. E essa pessoa acaba manipulando, usando aquela roupagem, né, desde da evolução da humanidade e se tendo ali como uma autoridade religiosa. E impondo medo e fazendo o que eles bem entenderem. Como é que a gente consegue hoje, nos tempos atuais, na sua compreensão, identificar esses falsos profetas? Interessante, cara. E essa questão, Ricardo, do falso profeta, ela tem muito a ver com ressonância, sabe? Eu vejo assim, imagina, a gente só reconhece no outro aquilo que está na gente. Compreende isso? Só que essa questão de você ressoar com alguém depende muito daquilo que você concorda ou discorda dele ou dela, não importa. Compreende? Se você se sente uma identificação com uma pessoa, você tem um parâmetro para que aquela pessoa está te oferecendo ali de informação e você vislumbra aquilo ali e passa a ser um adepto daquela pessoa, ou você viu nela o potencial que você tem, né, de chegar àquele ápice, que é basicamente isso, não muda. Se você admira alguém de verdade, assim, a ponto de seguir aquela pessoa, você está apenas vendo você no futuro. Porque aquilo está em você. Admira? Tem uma Exatamente, admiração? você já Entendi. encontrou a ressonância. Só que aquela pessoa está num degrau em que você precisa ter escala também. Compreende? O mesmo acontece para discordância. Aquela pessoa ela foi longe numa coisa que está em você, que você não aceita, não concorda.
Compreende? Tá? Que até, tem até um estudo que fala de espelhos essênios, né? A lei dos espelhos essênios. Só que, cara, essa questão do falso profeta, ela remonta a muito tempo. É antigo isso daí. Calma aí, eu só quero acompanhar o teu raciocínio em relação à ressonância. Então quer dizer que a pessoa ressoou em algum nível de consciência ou de pensamento e se identificou com aquela pessoa por uma admiração, ou por medo, por o que quer que seja, falta de conhecimento, inclusive. E aquilo, naquele momento, é benéfico para ela? Eu não entendi isso. Não. Não, Vamos, entendi. vamos deixar bem claro isso daí. A questão da ressonância diz o seguinte: tudo no universo é atração. Sim. Opostos, quer Opostos. dizer, iguais se atraem, Sim. né? Tudo que tem a mesma ressonância e A frequência. lei da atração mais diz o conhecida seguinte, aí. Sim. se atrai. O que tá a confusão aí? É você pensar que só porque um cara é ruim, você é ruim também. Não é. Ah, entendi. Sim. Só porque o cara é bom, você também é bom. Não é. Você vê no outro uma projeção do que tá em você. Não importa se você deixa aquilo ativo ou inativo. Se tá em você é porque você conhece aquele padrão. Compreende? Eu só posso entender o que é um telefone celular se eu já tiver a imagem daquilo na minha cabeça. Entendi. Compreende? Mesma coisa acontece com um líder religioso corrupto e um líder religioso genuíno, de verdade. Você reconhece aquilo ali. Como que você reage àquilo é como você está internamente. Exemplo, você pode estar aqui e você vê um político, por exemplo. Um político que está ali na corrupção ativa, tal, cara é horrível. Se você sentir aquela revolta, porque o senso de justiça está dentro de você. Compreende isso? Você tem uma ressonância com aquilo. Você rejeita o senso de justiça. Ou o senso de corrupção dele. E o teu senso de justiça, ele quer se sobressair. Então você sente aquela revolta. A mesma coisa acontece quando você vê um líder extremamente iluminado, em que ele fala coisas que você fica admirado com aquilo. Você está vendo só uma projeção do que você é. Porque o potencial que você tem é igualzinho ao dele. Porque você encontrou ressonância com aquilo. Compreende? Então, a questão do falso profeta depende muito do conhecimento. Lembra que eu falei da ressonância? Você consegue ver fora o que está em você. Então, quanto mais você tem dentro de você, menos você é influenciado com o que vem fora. Influenciado. Compreende isso? Porque a tua bagagem está cada vez maior. Então, quando você tem uma bagagem de informação e conhecimento cada vez maior, fica mais difícil de entrar uma coisa muito fácil, de outro. Compreende isso? Agora, o que é espiritual é real. Se aquela pessoa está seguindo um direcionamento espiritual baseado no amor, você vai sentir. O que a gente vê hoje em dia aí, nessa questão dos falsos profetas? Cara, são pessoas que têm valores espirituais, determinação, são arrojados, são intrépidos, são corajosos, mas não estão com o principal foco da parada, que é o amor. Jesus fazia as coisas por amor ao próximo. Se você incluir uma coisa nesse ingrediente aí do homem, já era, acabou. Entendeu? Claro, você... estou com um objetivo aqui interno, quero alcançar a prosperidade. Mas eu sou um cara bem intencionado. O que eu posso fazer? Eu tenho força de vontade, eu tenho força de liderança, eu vou fundar uma igreja, uma denominação. E com essa minha força eu vou conquistar adeptos para que eu alcance minha prosperidade. Que eu quero ser reconhecido. Olha o ego. Eu quero ser reconhecido, eu quero ser visto como um homem de Deus. Quero que a minha instituição, a minha denominação, ela cresça, seja reconhecida no mundo todo. Exemplo, só um exemplo bem hipotético aqui, né? Claro. Vê que a intenção do cara é boa? É boa, claro. Ele não quer propagar o evangelho, não quer fazer o certo, ajudar as pessoas a saírem da perdição? Quer. Mais ou menos é boa, né? Tem exatamente. Esse meio termo aí que tá a parada, porque chega uma hora que ele vai ter que meter a mão humana. Porque tá o meio termo. Uma coisa é você viver uma vida genuína do amor. O amor, ele não quer nada em troca. O amor, ele tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Ele só é o amor. O livro de hoje traz um conceito de amor paterno. Olha esse conceito que o livro traz. Não é amor fraternal. O amor fraternal é aquele amor de irmão para irmão. Aqui, ó. Mas irmão é irmão, né? Irmão é irmão. O amor paterno, não. Amor paterno é amor de pai. É aquele que faz de tudo pelo seu próximo.
Você vê o teu próximo como um pai, como você sendo o pai dele. Compreende isso? Então, quando você alcança esse amor, que foi o amor que Jesus viveu na terra, o amor de pai, você entende e você passa a entender de verdade que a espiritualidade vai te trazer todas o suprimento que você precisar para desenvolver aquela missão, porque você está em alinhamento com o espírito. Mas quando você entra com o fator humano, em controlar, em lucrar, em expandir com outro conceito de ter poder, já era. Aí já vai entrar o quê? Os falsos profetas. Compreende isso? Porque, mano, se o cara entrou numa parada, ele vai ter que ir até o fim. Tá. E como identificar essas pessoas e se livrar delas? Identificação. A identificação, ela acontece basicamente pelo que eu falei agora há pouco, um pouco mais cedo no programa. O teu pensamento dominante. Quais são as pessoas mais fáceis de ser conduzida por pessoas falsos profetas? Quais são as mais fáceis? São as pessoas mais leigas. Porque as pessoas mais leigas querem o quê? O básico que o ser humano quer. Prosperidade material, felicidade terrena e salvação do seu eu. Sobrevivência. Sobrevivência. Pessoal. Não é isso? Se a pessoa tem pouco conhecimento, pouca informação, uma pessoa ignorante, todos nós somos ignorantes, todos nós. Em alguma coisa nós somos ignorantes. Em algum nível. Em algum nível, certo? São pessoas que são simples. São mais fáceis de serem conduzidas, arrebanhadas. Compreende? Se essa pessoa colocar no seu coração, quando eu falo coração, eu falo pensamento, tá? Com um pensamento dominante, que ela quer algo, mas que ela tem que lutar por aquilo, ela não vai cair em ensinamento de falsos profetas. Qual que é o problema do falso profeta, do arrebanhamento de pessoas por falsos profetas? É a indolência, meu irmão. O que é mais fácil para você? Estudar livros, estudar personalidades de pessoas que alcançaram a prosperidade. 2.100 páginas. E estudar 2.097 páginas do livro de Urântia para descobrir um pouco do conhecimento cósmico ampliado para a humanidade. Exemplo aqui, você quer alcançar a prosperidade material. Um exemplo bem comum para o ser humano hoje, né? O que é mais fácil para ti? É você mergulhar de cara nos livros do Napoleão Hill, do Robert Kiyosaki e tal, e você vai ler, vai estudar, vai compreender, vai entender como é que se comportam os homens de sucesso do mundo, pá, tal. Você lutar por aquilo, você colocar em prática, ir para ação, suar a camisa, tal, até você conquistar. O que é mais fácil? É você fazer isso ou você ir para uma denominação que o cara fala, para você alcançar a prosperidade, você me dá a chave da sua casa. Você tem que agir assim, você vai ser conduzido. O cara tem a fé, ele pode até alcançar. Só que ele não mereceu aquilo energeticamente falando. Uma hora vai cair, uma hora vai perder. Porque tudo no universo se equilibra. Compreende isso? Então não adianta. O que traz esse arrebanhamento de falsos profetas? É a indolência do ser humano. Espiritual, mental e material. Simplesmente isso. Então quanto mais leigo a pessoa é, mais fácil é de ser arrebanhada. Então quando a gente faz um trabalho desse, por exemplo, no livro de Urântia, a gente está procurando, da melhor forma, blindar as pessoas de serem facilmente manipuladas. Compreende isso? Perfeito. É um trabalho de expansão da verdade? A gente está trazendo um conceito de verdade que a gente acredita como verdade mesmo, que convenceu a gente de que é algo poderoso? Mas tem gente trabalhando por coisa muito pior, cara. Muito pior, claro. Muito pior. E trabalho por isso. Depois que a gente tem que fazer trabalho por o contrário, por coisa melhor, né? Então a gente faz a nossa parte. Esses caras que fazem isso, eles querem poder. Pô, cara, a gente vê aí, eu não vou mencionar aqui instituições nem nada, mas claro, todo mundo, a internet tá aberta, todo mundo sabe quem é. Cara que tem que estar numa banheira de ouro, banheira de não sei quantos quilos de ouro puro, maciço, porque lá naquela banheira, esse cara se conecta melhor com Deus. Pelo amor de Deus, cara. Né? O que isso tem a ver? Mas não. O que é isso? É o poder. O cara que está fazendo aquele trabalho pelo poder, a manipulação. E no seu raciocínio, quando ele faz essas coisas, ele entra numa ressonância com a pessoa que quer aquilo. Exatamente, também. quer aquilo. Compreendeu a questão da ressonância? Entendi. A pessoa vê aquilo ali, pô, aquele cara tem. Se ele está falando que é assim, eu posso fazer e conseguir. Só que aquele cara que está querendo, ele não vai fazer o que ele fez. Porque se ele fizer o que ele fez, ele vai chegar lá, e que lá não quer que ele chegue lá. Compreende? Então, é aí que está a questão do falso profeta. Tem cara que é muito bem intencionado, que quer o bem da pessoa, do seu rebanho, ele quer. Mas a forma que ele está conduzido é errada. Jesus, ele não arrebanhou uma multidão? Arrebanhou uma multidão. Mas ele buscava a glória para si? Ele não buscava.
Ele sabia quem ele era. Ele sabia. O livro diz que ele não rejeitava nenhum título que dava para ele. Eu até falei agora há pouco sobre isso. Mas ele não queria lucro nenhum. Ele trabalhava pesado. Jesus trabalhava pesado. Era um homem de família. Ele brincava com as crianças como se ele podia estar ocupado que fosse, na maior tribulação. Mas os discípulos se admiravam quando vê ele brincando com as crianças, na maior simplicidade. Ou seja, ele foi um exemplo de tudo que a gente tem que ser. Compreende? E ele foi, olha como ele foi morto. Você acha que hoje em dia um falso profeta vai ser morto dessa forma? Claro que não, né? Só um exemplo hipotético aqui. Mas ter um destino tanto constrangedor como o dele? Não, não vai. Porque o lado humano já entrou. A pessoa que se propõe a fazer as coisas espiritualmente falando, sem reservas e sem medo, ela está sujeita a uma diversidade de represálias. Porque esse é o destino de quem trabalha pela verdade e de quem trabalha buscando a perfeição de verdade. E vai ter represália porque nós estamos no momento atual na civilização que não é comum, não é algo padrão. Vai ser no futuro, claro. E no futuro, quando você vê alguém vivendo moralmente atrasado, já vai ser diferente, já vai ser estranho aquela pessoa, aquele grupo de pessoas. Hoje não. Hoje, como estamos progressivamente crescendo, estamos bem grandes em questão de busca da verdade, moralidade no mundo, está evoluindo a espiritualidade, o conhecimento está se expandindo, a era está se transformando, né? Estamos entrando agora em estágios novos da evolução urantiana na Terra. Cara, não é comum ainda. Não é comum as pessoas terem uma lei da fraternidade, por exemplo, em que todo mundo busca o melhor para o seu próximo. Não é uma lei isso. Não é algo comum. Então, quando você se destaca como uma pessoa que busca fazer a vontade de Deus de verdade, de ser uma pessoa estudiosa, que busca a ciência, que busca a espiritualidade, você se torna um alvo. Uma pessoa diferente. Exatamente. E diferentes são tratados como desigualdade. Teve esse ditado, né? Os desiguais tratados como desigualdade, né? É assim.